Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sessão plenária. Aos fortes que aguentaram a fome estão aqui. Nós ficaremos aqui até ao 12:30. Se aguentarmos, enquanto tiver caldo tem sopa, enquanto tiver participação, discussão, trocas, estamos aqui com o limite máximo de 12:30. Eu me chamo João Paulo Bittencourt, sou gerente de ensino superior no Hospital Israelita Albert Einstein e coordeno também o curso de administração. Fui convidado aqui, agradeço a Karina e a equipe de organização do Senaed, fui convidado por uma mesa muito gostosa, uma mesa com pessoas que eu admiro muito, para a gente falar sobre um significativo desafio, que é a gestão de produtos educacionais. Como que a gente escolhe um gestor de produtos educacionais? A gente pega alguém que gosta muito da educação, gosta muito do processo educacional, gosta de aluno, gosta de professor, e praticamente tira ele dessa função para fazer gestão. Então, a função vai desde o processo de escolha dos fornecedores, a gestão dos produtos, a gestão de projetos, pensar na inovação. E a gente trouxe um aspecto aqui nas nossas conversas com esse time de especialistas que vai se apresentar ao longo de suas falas, mas nós começamos a conversar sobre um bichinho que às vezes ajuda, às vezes atrapalha, chamado aluno, né? E que é o ponto central do processo de ensino e aprendizagem. E aí rolou uma provocação no nosso grupo, que é o que os alunos não aguentam mais no EAD. Então, a gente fica falando de uma série de coisas, de uma série de desafios, mas nós, gestores de produtos educacionais, nós estamos atrás da câmera, nós estamos no making off. O que o aluno, quem está lá do outro lado, nosso processo central, nosso foco, não aguenta mais? E aí a gente fez uma pesquisa, liderada pelo Vianney, e processada e apoiada pela Viviane, e vocês vão ver o resultado dela agora, num vídeo que a gente vai iniciar a nossa sessão. Uma parte dela fala sobre uma pesquisa já realizada e a parte final sobre a pesquisa que realizamos especialmente para essa mesa. Objetos interativos de aprendizagem ajudam a enriquecer a experiência dos estudantes, tornando os conteúdos mais acessíveis e possibilitando o melhor aproveitamento dos conhecimentos compartilhados. Para que isso funcione, é importante entender as necessidades educacionais de cada público e ouvir os nossos protagonistas, os estudantes. Diante disso, convidamos Gustavo Gonçalves, da Market for Edu, empresa especializada em marketing educacional, para compartilhar a sua pesquisa sobre as principais reclamações acadêmicas dos alunos. Que eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em retenção de alunos, né? Então, a minha tese, ela teve 3 estudos, um bibliométrico, um onde a gente analisou o bibliométrico, a gente analisa todos os estudos que tem sobre o tema no mundo, os principais estudos, né? Não todos, mas os principais, dentro de uma base de dados. O estudo 2 foi uma análise de dados do MEC, né? A gente pegou aqueles dados do censo lá, do ensino superior, e a gente fez uma análise com os dados públicos que existem. E o terceiro, eu desenvolvi um questionário, né? Validei um questionário americano no Brasil, e apliquei numa base muito grande, que a gente teve mais de 2.500 respostas válidas, tanto EAD, nesse universo tem EAD e presencial. E aí o que eu quero trazer assim, né? Que os estudos sobre retenção de alunos, satisfação de aluno, no ensino superior, no mundo inteiro, ou na base de dados que a gente encontrou, ele se divide em três grupos, né? 3 grandes grupos, né? Atividades para retenção, que uma na perspectiva da IES e na perspectiva do aluno. Então, estudos na perspectiva da IES, a gente tem foco em atividades para retenção
e atividades para sucesso do aluno. E na visão do aluno, que é um número bem menor, com foco no aluno, existem os estudos com persistência do aluno, né? Quando eu vou para o dados secundários, né, do MEC, a gente levantou algumas hipóteses, mas o que me chamou muita atenção, que eu queria destacar para vocês aqui, é que a gente tinha uma hipótese que estudantes mais velhos são mais propensos a evadir. Isso não se confirmou, tá? Estatisticamente. Tem outras hipóteses aqui que são bem legais, mas eu quero... E o terceiro, onde a gente identificou os fatores que influenciam no sucesso da retenção do aluno, o que mais me chamou a atenção, assim, que vai ao encontro, ou bate de frente com o que a gente ouve muito, de que o estresse financeiro ele influencia na retenção, né? E isso não foi confirmado estatisticamente. Então, depois do estudo, o Vianney pega comigo, vocês procuram aí nas bases de pesquisa aí, está disponível, quem quiser me pedir, eu mando também, ele está mais detalhado. Mas o que eu quis contextualizar isso, assim, né? Então, a gente tem fatores que são conhecidos que influenciam muito na evasão, né? Tanto para o aluno ficar ou para ele sair. E aí, quando eu falo de contexto, qual que é a dificuldade nossa, assim, o que a gente pensa, o que a gente tem visto no mundo inteiro, nos lugares que a gente vai, é que o público do ensino superior, seja EAD, seja presencial, essa nova geração, ela usa Netflix a R$ 29,90, ela usa o Spotify de graça, ela tem acesso à tecnologia de 5G, muita gente, ela está sendo impactada por realidade aumentada, multiverso, uma série de coisas. E é impossível a gente pensar em um produto ou serviço para classe baixa mesmo, que seja classe C, D e E, que não leve esse mesmo nível de qualidade que esses provedores têm, que eles entregam produtos com muita qualidade a um preço acessível. Então, o grande desafio das instituições, a grande provocação que eu quero deixar é o seguinte: nós, instituição de ensino, que fazemos produto para classe C, D e E, a gente tem que pensar em excelência de serviço como esses provedores de serviço. Porque é esse o perfil de serviço que o nosso público está acostumado. E não tem como ele não comparar com o que a gente faz, né? Então, basicamente é isso. Espero que tenha ficado dentro do tempo, foi corrido. Esse QR Code aqui são os meus contatos. Se alguém precisar de alguma coisa, estou aqui super à disposição. Muito obrigado, viu? Mas afinal, o que os alunos não aguentam mais na EAD? Dentre as principais queixas, temos que os conteúdos não se conectam à realidade dos alunos, além de encontrarem diversos problemas administrativos, como AVA confuso, tutoria demorada e, em alguns casos, até mesmo inexistente. Professores que não possuem didática nas aulas online, ou mesmo que apresentam conteúdos com temas defasados. Em outros casos, consideram os materiais muito grandes ou as videoaulas muito longas. Essas são só algumas das demandas trazidas pelos alunos, que são essenciais para a construção de um material de qualidade e pensado para o usuário. A gente vai deixar essa tela aqui para a gente lembrar, quem quiser registrar. Talvez alguns de nós aqui já passaram por alguma reclamação desse aluno, talvez nós já reclamamos alguma coisa relacionada a isso como estudantes, né? E agora a gente vai conversar um pouco sobre isso, até sobre as experiências que passamos nesse sentido. E essa mesa é o seguinte: um pode perguntar para o outro, provocar é bem-vindo também. Plateia, fique à vontade para as participações, porque a gente vai trocar ideias. Um ponto de vista é sempre apenas a vista de um ponto, então vamos partilhar aqui pontos de vista distintos, mas que podem, de repente, inspirar discussões, inspirar evoluções. Eu quero começar, então, perguntando para o Vianney. Vianney, essa pergunta aqui foi feita, essa tela especialmente para essa sessão. Para quem que a gente perguntou essa questão? E aí pedir para você se apresentar brevemente também. Bom, meu nome é Vianney, João Vianney, eu sou consultor da Roper hoje. Trabalhei na EAD no Laboratório de Ensino de Ciência da UFSC, de 95 a 2000.
Depois trabalhei na Embi Morumbi, na implantação da Universidade Virtual Brasileira, em 2000. Depois, em 2001, voltei para Santa Catarina e fiquei 9 anos na Unisul Virtual, implantando o campus Unisul Virtual. Está aqui na plateia uma colega minha, Ana Luísa, que coordenou gestão de TI. E depois eu fui para Brasília, trabalhei no IESG em Brasília, com a professora Eda, criando a EAD do IESG em Brasília. E agora tem 11 anos que eu estou na Roper Educação. Então, a minha vida profissional hoje é a Roper Educação. E nesses últimos 10 anos também, 8 anos, eu criei o blog do Enem e o curso Enem gratuito. O foco dessa pergunta que a gente fez, o que os alunos não aguentam mais, tem a ver com o título do painel, que é produtos e serviços de inovação para a educação à distância. O que quer que a gente venha fazer como produto ou serviço de inovação para a EAD, um aplicativo, um game, um conteúdo digital, né, um atendimento para alunos em todo o estado do Maranhão, em todo o Brasil, ele precisa considerar o aluno contemporâneo, que casa muito com a fala do Gustavo. Né? O Gustavo falou o seguinte, o que quer que a gente venha fazer, nós temos de considerar o contexto, a contemporaneidade, nós temos de criar o de agora para frente. Então, a gente foi perguntar para os alunos, como é que a gente fez essa questão? Sem nomear as instituições, nós perguntamos para 5 das 10 maiores universidades em EAD no Brasil, o que o seu aluno não aguenta mais? E eles nos responderam. Os consultores da Roper, nós temos em carteira perto de 70 instituições em carteira, nós perguntamos para todos os nossos consultores, nas IES que você atende, que tem EAD, o que os alunos não aguentam mais? Aí nós pegamos essas informações, separamos entre acadêmico e administrativo, devolvemos para todo mundo para fazer uma hierarquia, inclusive para as universidades. Então, essa lista que chegou aqui, ela está validada por 5 das 10 maiores, né, em EAD, e pelos nossos consultores, atendendo 70 instituições. Então, não é o que o aluno reclama. O aluno reclama de coisas, ele reclama de boleto, reclama de atraso, mas essa pergunta, o que você não aguenta mais, é diferente da reclamação. Ela tem a... Hã? Está no limite dele. Está no limite dele, tem a ver com expectativa, é como que ele quer que seja, não é? Não é como que está. O que você não aguenta mais? Então, a gente fez essa pergunta, é uma pergunta inédita, a gente nunca tinha feito um painel com essa pergunta, né? Essa é uma questão inédita. E o que foi mais interessante foi que, em primeiro lugar, ele não aguenta mais conteúdo desconectado. Ele não quer um conteúdo desconectado da habilitação que ele está comprando. E por que acontece isso? Porque a gente, para economizar, a gente nivelou, a gente homogeneizou a primeira, segunda, terceira fase dos cursos quase todos. Então, o aluno se matricula numa vertical, com uma competência definida, e fica estudando generalidade 3 anos. Ele falou, não aguento, eu comprei outra coisa. Não é? Então, essa é a primeira resposta ali. A segunda resposta é o AVA confuso. Está na ordem aqui? Está na ordem, está hierarquizado. Isso é importante. Aqui, da esquerda está hierarquizado. De cima para baixo. AVA confuso, né? Tipo assim, muitas instituições colocam um AVA com 70 funcionalidades. O aluno fala, não, eu só quero 5. Eu só quero estudar. Né? O que eu tenho que estudar? O que eu tenho que fazer? Né? A avaliação que eu tive e como é que eu resolvo se eu fiquei com dúvida. Eu não preciso de 70 funções, perdido. Né? Então, e a tutoria demorada ou inexistente, que é um outro fator também da redução de custo. Né? Aqui, a Jucimara falou em automação da tutoria. A gente caminha a hipercompetição dentro da EAD Brasil e a excelência da inteligência artificial, ela está colocando uma automação real mesmo na tutoria. O aluno quer uma tutoria instantânea, praticamente imediata. Então, você está trazendo, na verdade, um processo humano ou por inteligência de automação mesmo, automação no sentido de instantaneidade. Tá? Então, isso está acontecendo e o aluno odeia quando não tem. A pior coisa para o aluno hoje é ficar sem uma resposta. Né? E ele não aguenta professor sem didática, ele não aguenta professor sem didática, e a sensação de abandono. O abandono é mútuo, é administrativo e acadêmico. Né? Você tem uma dúvida. Eu lembro que quando a gente criou o LED lá na Universidade Federal de Santa Catarina, nós não tínhamos as ferramentas de hoje, a gente tinha o MIRC, para fazer uma reunião com os alunos pelo MIRC, era um sucesso. Era 4 pessoas operando para o MIRC funcionar e era um sucesso. E as perguntas escritas, que eram por e-mail naquela época, ou dentro do ambiente virtual, foi uma revolução, porque o aluno que tinha respostas a cada semana passou a ter respostas diárias, foi uma revolução. Mas hoje, no tempo do WhatsApp, do Instagram, ele quer a resposta instantânea. E quando não vem, para ele é um saco, ele não aguenta mais.
Então, não vou ler a lista inteira aqui, né? Mas tem uma tradução aqui, né? Assim, aula chata nunca mais. Aula chata se traduz por vídeo longo, professor inabilitado, né? Você faz um vídeo que é a repetição do conteúdo que está no HTML ou que está no PDF. Então, o que quer que você venha inventar, que é o título desse painel, como produto novo, como serviço novo, como inovação, se você não contemplar isso aqui, você está no passado, né? Nosso compromisso aqui é avançar. Então, beijo. Fechou. Beijo de cá também. E nesse contexto aí que nos preocupa e considerando todos os papéis, eu quero perguntar a todos, começando pela Vivi, o desafio do gestor educacional. Tem tudo isso aqui rolando, mas tem muita coisa de bastidor também que a gente está resolvendo. Tem incêndio que está sendo apagado, tem questão orçamentária, tem a questão de ser uma instituição pública ou privada e as suas características. Como que o gestor pode atuar? Uma pergunta bastante ampla, muito desafiadora, e se a gente resolvesse, a gente já poderia almoçar. Mas vamos endereçar aqui algumas questões. Vivi. Tá bom, bom dia a todos. Primeiro, muito obrigada pelo convite, o pessoal da ABED. Foi uma alegria receber o convite para a gente bater um papo aqui e aqui com colegas. Mas eu vou dizer antes, primeiro se apresenta isso, tu não esqueceu, né? Ele disse que ele era idoso, que ele esquecia do currículo dele. E você tem mais ou menos de 5 anos então, no EAD? Eu ia começar por aí, eu ia dizer isso. Perfeito. Porque a Jucimara disse que queria que todo mundo tivesse menos de 5 anos de experiência. Eu gostaria de ressaltar que nós temos menos de 5 anos de experiência, porque nós somos muito jovens, né? Todo mundo sabe, a maioria aqui sabe que eu esse ano tive um probleminha, então eu morri e renasci, então realmente eu tenho menos de 5, então eu tô na vantagem. Mas vamos lá, eu sou a Viviane, eu sou diretora executiva da VG Educacional, somos uma empresa que trabalhamos com conteúdo e tecnologias, então eu acho que eu consigo hoje falar desse lado, mas também já vivenciei o outro lado, né, enquanto gestora de instituições privadas, onde eu trabalhei durante muitos anos. E hoje eu falo assim, e gosto de falar isso, nós vamos falar aqui depois também, sobre o perfil das pessoas que trabalham com esse desafio que é a produção de conteúdos, porque nós fizemos um produto onde o nosso principal objetivo é levar esse conteúdo para um aluno que não está nem perto de nós, né? Mas eu gostaria de começar minha fala fazendo uma provocação ainda, outra provocação, antes de eu falar do gestor. Nós trabalhamos com pessoas, né? E eu acho que hoje a parte mais difícil de tudo que existe na humanidade é trabalhar com gente. Mas nós, pessoas, nós temos uma capacidade fantástica, que é a capacidade de sonhar, né? E eu gostaria de lembrar que o nosso aluno, quando ele matricula em qualquer instituição, pública ou privada, ele está realizando um sonho, independente do tamanho desse sonho. Se ele é pequeno, se ele é grande, se ele almeja um grande cargo posteriormente, ou se ele quer somente um diploma, enfim. Mas nós não podemos perder, nós não podemos ignorar essa capacidade de sonhar que ele tem. E o que eu digo isso? Ele está tentando realizar um sonho e, ao mesmo tempo, a gente se depara com uma pesquisa dessa. Então, ele vai começar no sonho, aí ele se depara com tudo isso, porque ele não gosta do conteúdo, ele não acha legal o AVA e tal. E onde nós, então, gestores, e aí eu vou para a pergunta que o JP me fez, onde os gestores têm um papel e que é muito importante nesse processo. É saber, na minha opinião, qual é o perfil do meu aluno, qual é o sonho desse meu aluno, né? É claro que a gente individualizar muito é muito difícil, é impossível, tá? Mas nós temos que pensar com a cabeça deles. Se ele quer um conteúdo que seja menos extenso, mais condizente com a realidade. E, gente, não é má vontade do gestor, não. É que são muitas coisas, são muitas atribuições. Eu entendo todo o outro lado. Mas nós temos que pensar o que nós estamos oferecendo. A gente vai entrar aqui em N discussões, né? Nós vamos entrar aqui, o aluno evadiu, não deu certo, porque pode ter sido o dinheiro, pode ter sido N fatores. Mas talvez o sonho dele não esteja associado com o propósito que a instituição
está oferecendo, que aquele curso, o propósito que aquele curso está sendo oferecido. Então, num primeiro momento, vamos tentar pensar no aluno como protagonista, tá? E, a partir daí, nós pensarmos qual é o meu curso, onde eu começo a desenhar esse meu curso, porque eu tenho que ter um alicerce muito grande, e aí, quando eu falo alicerce, eu estou falando do meu projeto pedagógico, da minha matriz, do meu perfil do egresso que eu vou ter, da metodologia, né, de todo o meu modelo pedagógico, como a gente estava falando na mesa anterior aqui. E aí, os conteúdos e a tecnologia, elas não são o fim, tá? Elas são somente um meio para a gente chegar no objetivo final do nosso aluno. E aí, o que nós temos que fazer? É isso que nós vamos debater hoje aqui na nossa mesa. O que nós temos que fazer? É isso. Muito bom, Vivi. Professora Ilka Serra. Então, bom dia a todos e todas. É uma alegria estar aqui. Eu falo de um local que parece um pouco distante, né, do que a Vivi fala, do que o Vianney fala, mas também é muito próximo. Né? Eu sou da Universidade Estadual do Maranhão, uma universidade que tem 24 anos, esse ano que faz educação à distância. Foi a 8ª universidade no Brasil a ser credenciada para a educação à distância. Então, é um caminho trilhado há anos, mas que a gente se depara com os mesmos problemas. Hoje estou como coordenadora do Núcleo de Tecnologias para a Educação. A UEMA não tem um núcleo de educação à distância, já faz pelo menos aí uns 12 anos que nós vislumbramos a possibilidade de termos um núcleo de tecnologias que pudesse pensar todo um processo tecnológico para a educação, seja a pesquisa, a extensão, seja o próprio ensino presencial ou à distância. Isso nos deu uma competência muito grande para, pelo menos, tentar resolver alguns desses desafios. E o que eu gostaria de trazer hoje é um pouco da nossa perspectiva do que estamos fazendo para já resolver essas questões. Eu quero dizer que foi uma grata surpresa, porque eu não participei da primeira reunião de organização dessa mesa, e eu fiquei meio perdida, né, perguntando, Karina, o que foi decidido e o que foi pensado. E quando me trouxeram a ideia, né, de que o Vianney trouxe essa pergunta, e também algumas das respostas já aqui, né, do que os alunos não aguentam mais na EAD, eu acho que tinha tudo a ver com o que a gente estava se planejando e com o que a gente já faz na universidade. A educação à distância na UEMA hoje tem perto aí de 12 mil alunos, e é muito diversa, porque a gente oferta cursos de graduação, pós-graduação, cursos técnicos e também cursos FIC na modalidade à distância. Também temos um mestrado à distância, em parceria dentro de uma rede que é com a Unesp e bem, outras universidades estaduais. Então, você vê que em todos os níveis, em todas as modalidades, nós ofertamos curso à distância. E, durante esses 24 anos, parece que nós paralisamos na ideia de uma sociedade industrial e numa educação à distância também industrial, onde as coisas eram produzidas meio que start. Isso, o que a gente pensa para os cursos de graduação serve para pós, serve para o mestrado, serve para o técnico. E nos deparamos com muitas realidades, e eu falo em nível de Maranhão, que nós estamos somente dentro do Maranhão, no que pese ser um estado muito extenso, com uma regionalidade muito diversa também, mas eu estou falando de Maranhão. E aí, quando a gente vê algumas universidades aqui falando de 500 mil alunos espalhados por todo o Brasil, até fora do Brasil, a gente vê que o desafio é muito maior. Mas o que nós pensamos, isso tem mais ou menos uns 5 anos, de remodelar o nosso processo de fazer essa arquitetura pedagógica dos cursos à distância. E isso nos deu uma visibilidade, Vianney, desses problemas aqui. Então, quanto dos nossos alunos eles não responderam nas perguntas, mas a própria evasão, o próprio desânimo, a própria forma do aluno se posicionar nos cursos à distância, eram essas respostas. Conteúdo sem essa conexão com a realidade, e aí eu falo da realidade dele, que aqui já muito foi falado, né, de questões de termos um polo em uma... Por exemplo, eu tenho um polo que está a 1.200 quilômetros da capital, com uma realidade totalmente diversa e conectada, inclusive, às vezes, com outros estados da federação. Temos alunos em São Luís, que aí já é um outro contexto. Enfim, nos deparamos com a perspectiva de pensar esse percurso, essa arquitetura pedagógica, que já tinha os seus pilares definidos, e a gente já falou muito sobre isso em outras mesas aqui, organizacional, conteúdo, metodologia,
bem, a conectividade, pensando no tecnológico. Só que, quando eu falo que a gente parece que não fez a transição para a era conecta, ou a era das conexões, é porque nós estávamos fazendo o mesmo conteúdo, a questão organizacional, que está muito pautada na perspectiva de atender o público-alvo que temos, a gente não se preocupava muito, bem, o que serve para um serve para outro, metodologia também, né, a mesma coisa, vamos ver aqui se dá para um, se der certo para um, deu para outro. E a questão tecnológica, que muitas vezes, e aí eu falar do Maranhão, é falar da realidade do Norte e Nordeste, que tem uma exclusão digital ainda muito grande, que tem problemas de conectividade que é muito discutido, é muito conhecido, mas eu não quero entrar nesse aspecto, porque nós não pautamos a nossa arquitetura pedagógica dos cursos à distância, da UEMA, nessas questões. A gente sempre parte do princípio de que a questão da conectividade é uma questão de política pública, e aí eu falo para o meu reitor que ele tem que discutir com o governador, com o senador, com quem quer que seja, mas a gente não pode minimizar, né, a qualidade dos nossos cursos pautada nisso. Então, começamos a pensar nessa arquitetura, mas aí agora pensando numa... Eu preciso falar também que a gente não usa produtos, né, ou compra de nenhuma empresa, mesmo todos os materiais didáticos, LMS, tudo é produzido pela equipe do Emanet. E, nessa perspectiva, temos ali perto de 150 colaboradores, né, que trabalham toda essa produção, né, para todos esses níveis. Sei que é uma realidade muito diferente da maioria das universidades públicas, né. Eu tive a honra de coordenar, de presidir, na verdade, a Universidade Aberta do Brasil. Eu pude conhecer um pouco da realidade das universidades públicas no Brasil, seja federais, estaduais e mesmo os institutos, e não é uma realidade isso. Mas eu quero dizer que a UEMA teve um investimento nessa perspectiva. E hoje trabalhamos, resumidamente, eu acho que dá uma deixa para a gente discutir. A gente trabalha hoje numa perspectiva de polidocência na nossa equipe de design educacional, onde pensar esse conteúdo, essa organização, essa tecnologia que vai ser utilizada e até mesmo a metodologia que vai ser empregada, ela não é definida hoje por um design apenas instrucional ou educacional, nós não chamamos assim, chamamos de design pedagógico, que até então nós tínhamos um design pedagógico que pensava a disciplina com o professor, mas hoje a gente tem uma equipe de polidocência que pensa nesse público. Hoje, talvez, o pilar mais importante que nós usamos dentro dessa arquitetura pedagógica é o organizacional. Quem é o público? É técnico? E muitos dos alunos dos cursos técnicos, quer dizer, nós só ofertamos cursos técnicos subsequentes. Então, o aluno já saiu do ensino médio. Então, a gente já tem ali um perfil desse aluno. Mas os cursos FIC, por exemplo, nós temos alunos do ensino fundamental. Então, toda essa arquitetura é pensada hoje por uma equipe de polidocência, né, um conceito bastante discutido pelo professor Daniel Mil, mas que a gente traz para a EAD nessa perspectiva, principalmente, de um ecossistema colaborativo, onde eu tenho ali um design de vídeo, um design gráfico, um design de comunicação, um design pedagógico, e o professor pensando a organização desse material didático, em todas essas perspectivas. Conseguimos muito êxito com isso? Ainda não tem tempo para isso, acho que a gente está trabalhando, tem mais ou menos 3 anos nessa perspectiva, mas eu quero dizer que a gente conseguiu atingir, pelo menos, um contexto organizacional ecossistêmico dentro da EAD. Né? E aí eu vou também querer falar um pouco mais à frente sobre o relatório da Unesco, não sei quantos vocês viram o relatório da Unesco 2022, que ele traz... lá no capítulo 7, né, quem tiver oportunidade de ler, traz um pouco dessa necessidade, e eu já vou caminhando assim para uma sugestão apenas, né, do que a gente pode alcançar em pleno século XXI, 2022, indo para 2023, com aquelas notas horríveis do ENAD, no contexto de pensar essa educação, minimizando muito dessas questões de que o aluno não aguenta mais. Então, esse relatório, eu vou falar mais à frente, vou deixar vir as outras perguntas. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você pensa quando você está olhando para o teu projeto, que é muito interessante, a questão da polidocência, das possibilidades, mas o que você pensa? Se eu pudesse?
se eu pudesse transformar isso e personificar essa arquitetura pedagógica, pensando, por exemplo, numa universidade que tem 500 mil alunos. Se eu pudesse dizer assim, olha, isso dá certo, vai lá. Então, se eu pudesse fazer isso, mas eu não posso, porque é uma realidade muito diferente do que nós vivenciamos hoje, né, nas diferentes esferas da educação à distância no Brasil. E, principalmente, quando a gente pensa... eu tenho 12 mil alunos. A Univesp mostrou aqui perto de... 68, né? Então, 68 mil. Será que tem condição física de trabalhar nesse processo de polidocência, pensando mais numa personificação dessa produção de material didático para atender esse aluno que não aguenta mais um monte de coisa aqui, mas, principalmente, professor sem didática em aulas online, né? Se eu pudesse, né, dizer assim, esse método, ou isso que nós estamos pensando, dá certo também para esse contexto diferente de algumas universidades privadas, maiores universidades privadas que tem no Brasil, mas eu não posso, né? Então, esse é um desafio também para a gente discutir. Muito bom, professora. Oi? A minha experiência? Bom, vou falar de forma mais global a experiência Einstein, né? A gente teve... Quem é você? Eu contei. Eu sou João Paulo Bittencourt. Eu trabalho na área da saúde, mas sou administrador da graduação ao doutorado. Hoje eu sou gerente de ensino superior no Hospital Israelita Albert Einstein e coordeno o curso de administração. E aí, gente, eu estava fazendo a conta aqui, enquanto falávamos, tinha 25 pessoas no celular que não estão desinteressadas porque são as primeiras pessoas que tiraram foto aqui. Então, a gente fala o aluno como se fosse alguém muito distante ou geracional. Estamos todos nesse barco, claro, com características distintas, mas estamos todos nesse barco. O EAD na saúde tem alguns desafios que vocês podem imaginar, e o primeiro é a reticência válida de muitas pessoas a iniciarmos um curso em EAD, a fazer algo e não ter a entrega que nós temos. O profissional Einstein que a gente forma é um profissional que pode impactar muito significativamente na vida de uma ou várias pessoas. Então, como garantir que alguém, um profissional de saúde, uma enfermeira da atenção primária à saúde de Ourilândia do Norte, no sul do Pará, vai ter a mesma formação que de uma pós-graduação que tem alguém que faz presencial e que tem acesso ao sistema Einstein, que só de unidades públicas aqui em São Paulo nós administramos 27. Então, tem muitos desafios, e a gente começou pela área de gestão de saúde. Na época, a gente tinha as duas áreas de negócio, ensino em gestão, ensino em saúde, ensino assistencial, e a gente tinha uma área de EAD, liderada pela Sandra Quina, especialista em EAD que fazia a gestão dos próprios produtos. Com a evolução da área, a gente precisou, inclusive, reposicionar o EAD, porque o EAD estava responsável também por captação de alunos, e quem capta aqui sabe o quanto isso dá trabalho. Então, a gente posicionou o EAD para focar na inovação, na tecnologia, num conteúdo de altíssima qualidade, na confiabilidade, e as áreas de negócio para fazer junto esta conexão. Nós temos aqui, inclusive, representantes do EAD de gestão, do EAD assistencial aqui, presentes no Senaed. Então, a gente fez essa realocação, a gente mudou o modelo, e eu quero só endereçar o primeiro problema, que eu acho que é um problema grave, principalmente quando a gente fala de assunto que não dá para... conheci um pouco mais. Não, eu tenho que garantir, ter confiabilidade no aprendizado. Então, a gente mudou questões, por exemplo, tinha muito fórum obrigatório. Então, o que queria muito usava o mesmo tempo do que queria pouco e ia lá só fazer aquela... Copia, cola, muda palavras e ok, fiz minha participação. A gente mudou o papel dos tutores, trouxe as web conferences com pessoas que são referências nacionais e internacionais naquela área e que vão poder interagir com as pessoas. Qual é a sua preocupação sobre isso? A gente sabe que o Einstein, que é há mais de 10 anos o melhor hospital da América Latina, tem questões muito diferentes de uma Santa Casa que está em Campo Grande, por exemplo. E aí a gente foi fazendo essa adequação e melhorou bastante índices de aprendizagem e índices de satisfação também, principalmente para as turmas que começaram. Turma que mudou no meio não teve um índice significativo de melhora, não. Mas a gente passa por esses desafios, e aí, em relação, acho que a gente ganha em termos de mobilidade, né?
decidiu-se a mobilidade, a gente consegue mover mais rápido, consegue mudar um fornecedor. Então, acho que tem desafios que são distintos, mas que são, em comum a gente tem. Você não pode se dar o luxo, com os recursos que tem, de formar mal alguém. De formar alguém que tem um diploma, mas não consegue entregar o que é prometido. Um egresso que precisa atuar naquela área. Então, eu concordo que esse problema seja o primário, que é conexão com a realidade do aluno, desde pegar o conhecimento prévio, trabalhar com ele durante o processo. Então, a minha experiência está apontando para isso. Mas eu gostaria de, nessa rodada, antes de passarmos, a gente tem alguns tópicos quentes aqui, eu gostaria de abrir, eventualmente, para 2 perguntas da plateia, e aí a gente volta para participar. Produção. Não, a questão é a seguinte, em relação a essa conexão com a realidade, e eu acho que é uma questão fundamental, e quando eu vi a pesquisa que vocês mostraram, vi a perspectiva da IES e a perspectiva do aluno. E educação tem um outro componente que é fundamental, porque a gente não faz o curso para o aluno, a gente faz o curso para a sociedade. Então, o que acontece? A educação tem currículo, e o currículo é o que a sociedade demanda. Você falou bem, a gente tem um impacto. Então, muitas vezes, a gente não tem que fazer o que o aluno quer. A gente precisa fazer o que ele precisa, mas o que ele precisa e engajá-lo no papel social que ele vai ter. Então, esse é um desafio. Inclusive, eu trabalho com os meus alunos de design educacional, eu formo designers educacionais, e por exemplo, semestre passado eu fiz um projeto integrador de como fazer projetos, planejamentos educacionais, ajudar o professor a fazer essa conexão da realidade. Então, assim, o problema é que eu não posso fazer produtos isolados. Eu tenho que fazer... esses produtos têm que ajudar ele a enxergar a sociedade. Então, e mesmo em grande escala, já trabalhei na UnaSUS, e a gente trabalhava a partir dos projetos que as pessoas trabalhavam no SUS. Então, essa visão, eu acho que a gente precisa pensar de como conectar esse aluno com a sua realidade social e trazer esse componente da sociedade no currículo, né? Então, acho que isso é um ponto que é chave para essa conexão, né? Que muitas vezes não acontece. Com certeza, Paula. E tu estás trazendo uma questão, né, que aumenta, inclusive, a complexidade do papel do gestor educacional, né? De alinhar o que as pessoas querem, o que a sociedade precisa e não deixar a peteca cair de nenhum lado. É um grande desafio. Professores, algum pensamento a respeito? Isso que a Paula traz é bem interessante, porque assim, a questão ali abordada, ela não foca um aluno, 2, 3, né, mas foca o que tem sido um contexto dessa talvez até um motivo, talvez claro, das muitas evasões, e que a gente, às vezes, está muito mais preocupado com a questão polo, tutor, e aí a gente esquece um pouco essa questão do material didático. Então, esse conteúdo sem conexão com a realidade, ele nos fala muito, porque fala, inclusive, da própria construção desse currículo. Né? São currículos hoje altamente estáticos, sem perspectiva nenhuma de uma hibridização, se você for pensar. E aí eu não vou trazer a questão da educação híbrida num contexto presencial EAD, mas a gente tem que fazer um processo de hibridação que o aluno possa se sentir fazendo parte de todo o conteúdo ali abordado, e aí um desafio do design educacional, pensar a avaliação, pensar esse fluxo de aprendizagem que o aluno precisa conhecer, que muitas vezes o material didático não traz. E aí eu lembrei da professora de ontem da Paraíba, né, que falou que os alunos dela estavam muito desconectos do material didático que, às vezes, é produzido no Sul e Sudeste. Né? Então, esse é um grande desafio de quem produz material didático, é pensar essa conexão também com o território. Né? E a gente está fazendo um pouco isso, mesmo dentro do estado do Maranhão, que eu tenho uma região do Sul altamente produtora de soja, com um perfil de aluno voltado para a produção, para incrementos, né, tecnológicos que foque a questão agrícola, e eu pego uma outra região da Baixada que não produz nada, vive da pesca, um aluno sem grandes perspectivas futuras. Então, a gente está tentando trabalhar isso, Paula, nessa conexão com a realidade, dentro de um currículo que já foi pensado, que já foi discutido e que já foca nessa perspectiva realmente do aluno para esse mundo do trabalho tão exigente de competências que vocês, né, já ouviram falar muito aqui hoje, né, na plateia. Bem, não sei se...
Vivi. O Luciano quer falar? Eu só vou falar um negócio. O projeto da ILCA é um projeto fantástico, onde eles começaram, o alicerce deles é muito, muito bom, e eles enxergam todo lado, né, todo mundo que participa de todo o processo. O ecossistema deles é muito complexo. Mas, infelizmente, nós sabemos que não é a realidade, né, de muitas instituições que nós temos. Como o Vianney falou, às vezes, por redução de custo, na maioria das vezes é por esse motivo, na redução de custos, eles querem realmente um material que seja o mais simples possível, que tenha o mínimo, e aí vai, né, é triste, Paula, né, mas a realidade é que eles acabam querendo esse material e que não está em consonância realmente com o perfil do aluno, não está em consonância com o que a sociedade exige. A meu ver, mas é opinião, eu acho que entra muito o papel do gestor nesse contexto, do gestor como um todo da instituição, de saber fazer esse link. Porque o conteúdo, por mais que eu trabalhe com conteúdo, né, que eu vivo do conteúdo, por mais que seja isso, o conteúdo não é o fim. Então, eu entendo que o conteúdo, e seja ele um PDF, seja ele o HTML, seja qualquer tecnologia, hoje nós temos aí infinitos recursos para utilização e para levar. Mas o papel do professor, do tutor, é que vai fazer toda a diferença e fazer esse meio de campo entre o conteúdo que está levando, porque conteúdo por conteúdo, claro que eu não estou tirando o mérito do conteúdo de maneira alguma, não me interpretem dessa maneira, mas qualquer conteúdo a gente acha na internet, qualquer conteúdo. E aí é o diferencial. É o meu tutor, é o meu professor que vai fazer essa ligação, que vai dizer assim, olha, esse conteúdo aqui, para te colocar na realidade, e aí o perfil desse curso, como, né, o JP falou ali também. Então, assim, nós temos um processo todo que nós temos que levar em consideração, e não só o conteúdo. Mas também é uma falta de informação, também, às vezes, para o aluno, né? Porque ele fala assim, nossa, meu conteúdo não tem conexão nenhuma com a realidade, ele nem sabe onde que ele vai entrar. Falta de informação? Sim, pode ser falta de informação. E aí o papel do gestor também da gente fazer isso daí. Só fazer uma pequena pontuação para fazer uma escada para o Luciano aqui. Eu queria fazer 2 pontuações. Uma para todos nós. Olha que momento de humildade, né? A gente tem a ILCA, ela fala que ela é pequena, ela tem 12 mil alunos. A Univesp é grande, porque tem 68 mil. Mas alguém podia fazer uma régua para mim de razão e proporção? O tamanho da população do Estado de São Paulo, o tamanho do orçamento de São Paulo, o tamanho da população do Maranhão e o tamanho do orçamento do Maranhão. Eu acho que a UEM é maior. Tá? Não maior, não é nenhum mérito. Só estou dizendo que o teu programa não é pequeno. Se você observar a escala do Maranhão, o seu programa é gigantesco. Proporcionalmente será até maior do que a da Univesp, porque a Univesp ainda é muito jovem. Tá? Vocês já estão há 10, 12 anos na estrada ali. É muito grande. E eu quero dizer que eu sou apaixonado pela educação do Maranhão, como sou pela do Ceará e do Pernambuco, porque são 3 estados do Nordeste que estão fazendo uma revolução na educação. O Ceará, já há 30 anos, desde o Tasso Gereissati, foi feito um compromisso. Quem quer que ganhe a eleição do Ceará não mexe na educação. Só se for para melhor. Mas não para nada do que está acontecendo. Pernambuco fez o mesmo pacto há 10 anos, e os resultados estão chegando. E o Maranhão fez um pacto agora também recente pela educação. Né? Então, durante a pandemia, o que o Maranhão fez na educação básica foi revolucionário. O trabalho que hoje a UEMA está tocando, que começou há muitos anos atrás, eu já fui lá em 3 gerações de gestores da UEMA, é revolucionário porque a UEMA institucionalizou a educação à distância. Não é mais um programa da Universidade Aberta, que depende de bolsa do MEC. Não. Foi criado institucionalmente, tem dotação, está no orçamento do Estado. Não é um voluntariado do gestor. Institucionalizou. Né? Muita gente sabe que a universidade aberta, muitas vezes, virou universidade fechada, porque se o MEC não der o dinheiro, acabou. Né? Então, eu queria fazer esse registro de mérito, né, que é uma coisa fantástica. E a terceira pontuação é a humildade. Né? A gente tem aqui o João Paulo na instituição de fronteira internacional na área da saúde, que é o Einstein, né, com a humildade de aprender continuamente o fazer da IAD. Né? Isso é lindo de ver, né? A pessoa que está assim, no topo da cadeia, né? No topo da cadeia alimentar ali, né? Fala, não, a gente está aprendendo todo dia para poder melhorar. Né? Assim como a UEMA, né? Reaprendendo, e a Viviane, né? Uma empresa de ponta, olha, olhando essa lista aqui, eu vou refazer muitas coisas, vou conversar com as instituições, vou refazer coisas. Então, eu queria fazer esse elogio assim, à humildade.
né, que se você não tem humildade, você envelhece e morre. Porque o aluno, quando enxerga isso aqui, e a gente tem isso acontecendo com grandes IES no Brasil, o aluno chega, tem grandes IES que estão encolhendo, porque ela é vítima de todos esses problemas. Aí o aluno fala assim, é tão ruim que eu não quero, nem de graça. Então, você tem hoje grandes IES baixando o preço violentamente e não consegue ter aluno novo, porque o veterano fala assim, não vem, eu estou aqui porque ainda quero acabar, eu quero pegar meu diploma, mas não vem, porque é muito ruim, os tutores não me atendem, o ambiente não funciona. E tem gente saindo de universidade pública na EAD, que por não ter orçamento, não é por má vontade, por não ter orçamento, não tem atendimento, não tem suporte, não tem inovação, não tem modernização. Aí o cara fala assim, não, nem de graça, eu prefiro pagar R$250 e ter um atendimento do que eu fazer de graça aqui. Eu não falo isso em público, porque pode parecer uma crítica, mas não é uma crítica, é a escassez orçamentária que leva a esse estrangulamento, né? Então, só queria fazer essas pontuações antes de fazer a escada aqui para o Luciano. Luciano, beijo, desculpa ter te... Tem a moça da frente? Ah, as damas têm a preferência sempre. Obrigada pelo mocinha. Eu sou Josefa, sou da For Education, um EdTech, e eu trabalho com coordenação de projeto. E aí a Vivi roubou toda a minha fala, quer dizer, mas eu acho que, assim, concordando com o que vocês têm falado tudo, uma das coisas que eu percebo é a falta de intenção pedagógica no desenho dos cursos. Então, as aulas... Eu tive a experiência assim, de me inscrever e até paguei para ver como é que era, de algumas instituições assim, de massa, que oferecem cursos de pós-graduação a R$400 o curso inteiro. Então, que se você dividir de 24 vezes, então, assim, é um custo muito baixo. E aí você vai ver, e aí não tem uma experiência de aprendizagem. Não tem. Então, assim, os objetivos não estão vinculados com os produtos que se oferecem e a avaliação muito menos. E aí, o que a gente tem que pensar na hora de produzir, né? Então, a gente tem um conteúdo, e aí a gente fala que o conteúdo ele precisa estar vinculado numa intenção pedagógica. E aí, se você for pensar, o desenho, ele é muito o que eu gosto de chamar de PDAF. Então, toda experiência de aprendizagem, ela precisa estar no planejamento, você tem o D, que são as dinâmicas, você tem a avaliação e você tem o feedback. Então, todo desenho precisa ter isso. Se ele não tiver isso, ele não vale. Então, toda a dinâmica que é... E aí, os nossos objetos, eles entram no D, que é a dinâmica, e eles precisam estar vinculados. E aí, um desses itens que me chamou a atenção foi essa demanda por menos leitura e mais vídeos curtos. Eu fiquei na dúvida se os alunos querem menos leituras e mais vídeos curtos, eles querem menos leituras e mais vídeos curtos. Eu não sou contra os vídeos curtos. Eu acho que os vídeos curtos eles são importantes. Se você tiver um desenho de um objeto de aprendizagem, em que você intercala na leitura outros produtos, como, por exemplo, um podcast. Você tem um vídeo, você tem uma interação imediata com uma inteligência aí, então você consegue desenhar, né? Então, a minha fala é concordando com o que está sendo discutido agora, eu acho que muito interessante, é que, assim, sempre... Agora, claro que... Desculpe, estou me alongando, né? Mas é claro que a demanda de custo, que a Viviane estava falando, às vezes você, para alcançar uma massa maior, você barateia. E como você barateia? Oferecendo produto de má qualidade, né? Então, era essa a minha contribuição, que não tem pergunta no meio, não. É só concordando com o que vocês estão falando. Muito obrigado. Eu quero aproveitar essa participação e direcionar, a princípio, para o Vianney e para a Vivi, que é justamente assim, nós estamos uma EdTech participando aqui, tem várias EdTechs, muitas com propostas muito interessantes, o desafio da proposta e da entrega. Eu quero saber, assim, de cara, qual o papel das EdTechs
na solução desses problemas, na formação das pessoas? O papel das edtechs é nos superar, é fazer melhor do que a gente fez. Né? Então, as edtechs têm essa missão. Elas têm que inovar para trazer qualidade com redução de custo e inovação com aderência ao novo perfil de usuário. Uma edtech vem para ruir o que existe e entregar algo melhor. Né? E o desafio das gerações anteriores, que é o meu caso, é ficar ligado para trabalhar junto com as edtechs e permanecer jovem. Né? Se eu não me aliar às edtechs, eu envelheço muito rapidamente. Esse é o papel das edtechs. E quando você comentou que o aluno prefere menos leitura em PDF e mais vídeos curtos, ele reclamou também que ele tem PDFs muito longos. O aluno não aguenta mais leitura infinita. E tem muita pós-graduação de R$19 por mês, que é meramente um longo PDF colocado à disponibilidade para o aluno. Ele olha aquilo e fala, pô, fui enganado. Né? E está ali, ele detesta a promoção que é enganação. E tem um hábito das novas gerações, eu apresentei isso no Congresso em Fortaleza, que é o novo perfil do usuário. Nós temos um novo perfil do usuário, que ele é um usuário da tela, né, do smartphone. Então, ele escreve com os polegares, ele fotografa as telas, todo mundo fotografou a nossa tela aqui, ele compartilha, ele faz grupos de discussão e ele não quer ler textos longos, ele quer vídeos mais curtos. Eu acompanho operações pela roupa de grandes universidades que tiveram que colocar um estoque de mais de 40 mil aulas de 40 minutos no freezer, porque o aluno quer aula de 8. Então, eu tenho que pegar uma aula de 40 e fazer 5 de 8 intercalada no conteúdo. Ele não quer 5 de 8 para ver uma depois da outra. Não, ele quer ler 3, 4 páginas, assistir um vídeo de 8, fazer uma atividade e quer ter um feedback. Ele quer um micro-learning ali, ele quer um jeito novo. Quando eu comecei em 1995 na Universidade Federal, a gente fazia uma apostila de 140 páginas, as perguntas vinham no final. E tinha uma folha de resposta, porque não existia internet. Então, ele pegava uma folha no final, preenchia, destacava e mandava pelo correio para a universidade, porque ele também não tinha fax em casa. Né? Hoje mudou tudo. Então, as edtechs estão no papel de fazer a fronteira e a gente tem que estar junto com elas. E o novo perfil do usuário, ou você trabalha com o perfil do usuário, ou ele te descarta. Tá? Eu vou falar, ontem o Diego, que é meu sócio, estava numa reunião numa instituição, nosso cliente aqui em São Paulo, e ele veio com o feedback da instituição, dizendo assim, nossa, que coisa boa a gente conseguir conversar a mesma língua. Então, eu acho que o papel também é esse. É a gente, enquanto produtor, enquanto os externos da instituição, fazer o que talvez não seja o core da instituição, mas falando a língua da escola, né? Porque, então, a comunicação é muito importante. Tá? Concordo totalmente com o que o Vianney falou. Os alunos hoje e os materiais, os objetos estão tendendo cada dia mais para serem mais curtos, não que vai se perder, pelo contrário. Na verdade, eu fui uma vez num congresso em Portugal, onde falava que o ápice da nossa atenção num vídeo dá-se em torno dos 4 minutos. Então, se eu colocar um vídeo de 30 minutos, vamos combinar, né, que depois dos 10 o aluno nem sabe mais o que estão falando. E também, vamos pegar grandes cidades tipo São Paulo, ele está no metrô, ele tem 5 minutos ali num pedacinho, ele pode assistir uma aula de 8 minutos, ele tem 5 minutos, ele consegue. Agora, ele começar um vídeo de 30, por exemplo, ele não vai terminar. Quando ele chegar no outro ponto, que ele vai conectar novamente, o que ele vai começar, ele já esqueceu o que estava no início. Então, não vamos perder, nós só vamos particionar esses vídeos e todas as atividades. E o texto, com certeza, né, associado ainda a infográficos, associado a imagens, tudo que remetam à leitura com algo prático que ele pode fazer essa associação. Eu queria ainda focar um pouco no que a professora falou, que eu acho bem interessante, e é nesse aspecto que a gente tem trabalhado, professora, a questão da intenção pedagógica. Seja nesse vídeo curto, e eu vi ali, falta de tomada na sala de aula. Mas que sala de aula é essa que o aluno está considerando? Não, eu sei. Não tem tomada, chega 30 alunos, cada um com o seu smartphone para carregar, e não consegue. Pois é, eu sei que ele está falando dessa sala de aula. Mas que sala de aula é essa? Se a gente está falando da educação contemporânea, que sala de aula é em qualquer lugar, né? Então, essa intenção pedagógica, ela realmente é muito importante. Em relação à pergunta que o João Paulo fez,
né, correlacionando a EdTechs com esse desafio, né, que temos aí pela frente em relação à produção de material didático. Esses dias eu pesquisei, estava dando uma olhada, eu acho que tem perto de 500 no Brasil, né, segundo a Associação Brasileira das Startups, 70% estão focadas em resolução de problemas da educação básica. Então, se você vê, aí, Vianney, o que você falou, 2% eu vi lá que é do Ceará, 5% é de Pernambuco. Né? Um número pequeno, mas um número de expressão para o Nordeste. E aí eu fico pensando, a gente está, né, essas EdTechs tá aí pesquisando e trazendo soluções para a educação básica, altamente salutar, acho que a gente precisa discutir a educação básica mesmo, inclusive interligada com a educação superior. A gente está em nichos, às vezes, altamente separados, e a gente não deveria estar nunca. Né? Eu sempre falo lá na universidade, discutir a educação superior sem trazer a educação básica para perto, a gente não vai resolver problema algum. Então, é nessa perspectiva que eu trago, inclusive, esse pensar, né? Precisamos trazer para perto as soluções também para a educação superior nesse quesito, e alinhando sempre essa perspectiva da educação básica, da educação superior, do estrito senso, numa perspectiva de ver a educação à distância no que realmente precisa ser repensada e se reconfigurar. Eu falo que, desses 24 anos que a UEMA faz a educação à distância, a gente aprendeu e aprende e reaprende todos os dias. Eu já saio daqui com novas ideias, né, de como pensar a educação, inclusive o que foi discutido do polo, o que foi discutido da gestão, o que foi discutido aqui, e já aprendi com os colegas, mas eu vejo que um caminho para a gente sanar algumas dúvidas é pensar nesse ecossistema muito complexo. Eu achei interessante a palestra que foi no primeiro dia, que trata sobre a sustentabilidade. A gente tem falado muito de uma educação sustentável, mas a gente ainda não sabe como é que é essa educação sustentável. Talvez um caminho é pensar nesse contexto de visualizar o que a sociedade precisa e a sociedade espera da educação. E aí eu falo da educação à distância porque estamos discutindo aqui a educação à distância, mas eu poderia dizer isso no contexto da educação no geral. Talvez mais tarde, professor Lito aí tem uma grande missão de pensar não mais a educação à distância, mas pensar a educação. Porque daqui a pouco tem uma pesquisa que o Luciano Sattler me passou em 2019, que dizia que em 2030 nós teríamos metade das matrículas na educação à distância, metade na educação presencial. 2021 já passou. 2020, 2021 já passou. Então, são perspectivas que levam a gente a grandes desafios, mas também a pensar soluções. E essa solução de uma educação sustentável, pautada em quesitos realmente que vê o público, que acho que é o ápice dessa mesa, né? Pensar quem é o público, seja das grandes, seja das intermediárias, seja das pequenas, quem é o meu público e como atingir da melhor forma, né, eficientemente, eficazmente, esse público. Muito bom. Eu tenho mais uma provocação. Eu quero voltar com o pessoal. A gente está... O Luciano está na fila. O Luciano estava inscrito para falar? Está inscrito? Então a gente já... Não, então vamos deixar. Meio-dia e meia a gente passa o microfone para ele sem pilha. Eles ficam aí, né? Eu queria ouvir uma opinião de vocês sobre os conteúdos inteligentes. Inteligente é o conteúdo que vai vir, ele será um tipo de conteúdo que dialoga com outros conteúdos sozinho, sem nenhuma intervenção de pessoas, mobilizado pela inteligência artificial, pelo machine learning, pelos sistemas de recomendação. O que vocês acham sobre isso? Faz sentido? Vai chegar? Já chegou? A gente deve desesperar? Qual é a opinião de vocês? Eu acho que tudo faz sentido, tudo que vai colaborar, eu acho que faz sentido. Tá? Nós estamos aí com algumas plataformas adaptativas, que a gente pode fazer o início desse trabalho, e que eu acredito que nós vamos caminhar para isso. Talvez,
nesse contexto, no conteúdo, no conceito do conteúdo inteligente, nós possamos, talvez, deixar o aluno mais como protagonista da própria aprendizagem. Tá? E nós, enquanto educadores, sejamos somente o instrumento para fazer guiar o aluno, vamos dizer assim. Eu acho que sim, tá, Lu? Eu acho que sim. Conteúdos de qualidade, onde o conteúdo converse com outro conteúdo conversando com conteúdo, até porque o que ele sabe, ou ele pode aproveitar e saber mais, aprofundar sobre aquilo, ou ainda o que ele não sabe, que vai ser diagnosticado através dessas plataformas, que ele que indique, né, que induza. Talvez um dos problemas que nós temos, porque é fácil a gente reclamar, esse nosso aluno chega muito fraco no ensino superior, nós estamos falando. Mas é claro que aí é um problema que nós ficaríamos aqui um seminário todo para discutir quem é esse aluno que está chegando, o perfil e ensino básico, fundamental e médio, que nós teríamos que ter um upgrade aí, mas talvez seja aí. Talvez o aluno da programação, ele não saiba uma matemática básica. E, de repente, aí seria uma oportunidade dele, de maneira autônoma, aprender esse conteúdo de matemática que não está dentro do currículo do curso superior dele. Bom, Luciano fez pergunta difícil, vai pagar pedágio. Eu sou apaixonado pela UEMA, a Ilka sabe disso, fui lá, e aí eu pedi para ela trazer alguns materiais de divulgação da UEMA, porque a gente aqui do Centro-Sul não faz ideia do que está acontecendo no Maranhão. Não tem a menor ideia do que está acontecendo lá no Maranhão, tá? Na área da educação. E é uma revolução positiva. Tem revoluções destrutivas também. Nem sempre a palavra revolução é positiva. Tem revoluções destrutivas. E aí eu falei, Ilka, traz material para divulgar. Ela assim, mas eu fico sem graça. Eu falei, não, mas eu distribuo, né? E aí o Luciano é o nosso fiel depositário. Então, no final da apresentação aqui, o Luciano tem alguns materiais. Tem alguns materiais. Então, para a mesma instituição, não vão 2, só vai 1. Então, eu sei que aqui tem 3 ou 4 da mesma organização. Por gentileza, pegar apenas um com o Luciano para poder ver a dimensão de qualidade que a UEMA está aplicando lá. Em relação à pergunta do Luciano, ela não é uma pergunta, ela é uma profecia. E não é uma profecia catastrófica. É uma profecia do bem. Por que ela é uma profecia do bem? Tudo aquilo que vem para ajudar o aluno é bem-vindo. Tá? Não necessariamente todos os alunos aprendem e apreendem da mesma forma. Mas se a gente pegar ali os 6 principais tópicos ali, conteúdo sem conexão, AVA confuso, tutoria demorada, professor sem didática, aula defasada ou conteúdo fraco e sensação de abandono, isso praticamente desapareceria com um conteúdo inteligente e uma tutoria dinâmica por inteligência artificial. Tá? Eu discordo parcialmente da Viviane do aluno ser o hiperprotagonista, porque nós somos latinos, tá? E o latino, ele requer convivialidade, ele requer uma afetividade, tá? Tanto que no Brasil, os modelos com uma boa tutoria escalam muito mais em NPS e escalam muito mais em custo de aquisição de aluno. Quem tem uma tutoria contínua, seja ela por uma central, seja ela no polo, tem um custo de aquisição de novos alunos menor, porque o aluno reconhece que ele é bem atendido, que ele é bem orientado e ele traz novos alunos para aquele modelo. Quem optou por um modelo de uma tutoria, não vou dizer automatizada, mas espaçada para redução de custo, acaba tendo um custo de aquisição maior porque tem uma satisfação menor do usuário. Então, mas nos Estados Unidos teve um experimento que já foi comentado na BED, que eles pegaram uma turma de alunos e colocaram 3 tutores, 2 humanos e 1 por inteligência artificial. O aluno não sabia qual era qual, tá? No final do semestre, os alunos avaliaram o tutor de inteligência artificial como o melhor tutor. Por quê? Porque ele responde mais rápido. Foi o critério adotado pelo aluno. E que está colocado aqui, tutoria demorada ou inexistente, leva pau dos alunos. Então, eu acho, se e quando chegar um modelo de um conteúdo inteligente, montado dentro de um sistema inteligente, que vai fazer para mim um ensino adaptativo de acordo com a minha dependência e necessidade, eu acho que isso vai ser literalmente fantástico. Infelizmente, vai levar a um movimento que já existe, que eu chamo de desprofessorização. Nós estamos vivendo no ensino superior o mesmo fenômeno que os bancos vivenciaram nos últimos 15 anos. Meu pai foi bancário, eu frequentei o Banco do Brasil desde 5 anos de idade, né?
E eu frequento hoje, sou cliente do Banco do Brasil, frequento hoje também, né? Então eu tenho 60 anos que eu vou no Banco do Brasil. E eu acompanhei a desbancarização, né? Eu acompanhei a bancarização online, que corresponde à desprofissionalização do bancário. Se eu tinha que ter 10 bancários para cada 1.000 contas, hoje eu tenho que ter um bancário para cada grupo de 50.000 contas. E isso está acontecendo na educação. A gente tem visto colegas, professores e gestores perdendo o emprego continuamente, e a nossa razão de alunos por professor, ela está aumentando continuamente pelo processo de intensificação tecnológica. Esse é um fenômeno praticamente inevitável dentro da sociedade, e é muito duro dizer isso, mas é verdade, quando a tutoria artificial ficar mais eficaz que a tutoria por humanos, ela vai ocupar esse espaço, e o tutor humano vai ser o segundo nível, como tem já nos sistemas de atendimento. Você tem um primeiro nível de atendimento por inteligência artificial, e chega ali no 5º passo, o sistema te pergunta assim, quer um atendimento humano? Não é? Aí você fala, quero. Nós vamos ter o mesmo fenômeno dentro da educação. Né? Você vai chegar num nível de complexidade que o aluno vai dizer assim, não, eu ainda não compreendi. Aí vai vir ele, quer uma tutoria humana agendada? Quero. Aí vai vir. É isso. É duro dizer isso, mas dura lex, sed lex. Eu acho que o Vianney e a Viviane já trouxeram a questão do conteúdo inteligente. Luciano, eu acho que é uma realidade. Nós temos uma plataforma de cursos abertos que hoje tem perto de 800.000 alunos, e essa plataforma é uma plataforma totalmente gratuita, e nós já estamos trabalhando com conteúdos. E aí o que eu poderia acrescentar a ele é que eu acho que vai depender muito do objetivo do negócio, né? Então, nós não estamos trabalhando isso para graduação ainda, mas nós estamos trabalhando para nossa plataforma, né? Depois vocês dão um Google, procura a plataforma Escada. É uma plataforma que hoje tem 97 países de estudantes, né, desses 97 países. Imaginamos até que são brasileiros espalhados pelo mundo, considerando que nós temos 2 cursos apenas, inglês e português, mas nós estamos trabalhando nessa perspectiva, né, com inteligência artificial, pensando com esses conteúdos inteligentes, porque o público que hoje busca essa plataforma é um público realmente que está em busca desse conteúdo inteligente. E o que aconteceu? Nós tínhamos 300.000 alunos antes da pandemia. Em março de 2020, nós tínhamos 300.000 alunos. Tem 2 anos, nós temos perto hoje de 800.000 alunos. Temos 2 cursos em parcerias internacionais, com dupla certificação. São cursos ali entre 80 e 100 horas, né, considerados cursos de extensão. Para a maioria dos nossos alunos, são utilizados como aproveitamento de disciplina, e a gente tem tido uma busca muito grande de alunos de diversas universidades no Brasil fazendo os nossos cursos e aproveitando como disciplinas, e também sendo utilizada na mobilidade virtual. Nós temos parceria com 3 países, a Colômbia, o Chile, o Peru, que alunos dessas universidades fazem, né, esses cursos, essas disciplinas, e aproveitam nos seus cursos na universidade lá fora do país. Então, é um público que busca isso. Então, a gente não pode deixar de ofertar esses conteúdos inteligentes. E só acho que a gente precisa avançar em aspectos importantes, aí trazendo a ideia do que a professora traz. Qual que é a intenção pedagógica? Porque, se a gente entende isso, a gente consegue entender esse pilar dessa arquitetura pedagógica organizacional. Quem é o público, e aí, para cada uma dessas plataformas que a gente tem, a gente desenvolve essa arquitetura pautada no nosso público, ou então, pelo menos, a gente tenta atender a esse público. Luciano. Não, mas eu vou falar... Se vocês me permitirem, vou participar. Eu vou te dizer para ti bem a verdade. Eu acho que está muito fraco o que tem. E talvez seja desconhecimento meu. Para mim, está faltando inteligência humana e artificial. E artificial vai funcionar bem com a intenção pedagógica e com muito uso. Por que eu acho que está muito fraco? A gente tem um centro gigante de Big Data, Analytics, inteligência artificial para aprender comportamento sobre o paciente. A gente tem tanto, mas tanto a aprender, e quanto mais a gente aprende, a gente acha que vai baratear a saúde? Não, porque daí eu descubro muito mais. Então, nesse âmbito, saúde, educação, eu acho que a gente está mergulhando agora sem saber qual é a profundidade. Eu acho que é muito relevante que a gente esteja
mergulhando. Eu não acho que a gente tem conteúdos que a gente possa chamar de inteligentes. A gente tem, talvez seja um pouco da nossa autocrítica, que a gente é muito forte nisso. A gente tem ensino adaptativo para médicos, que vai norteando o estilo de aprendizagem, o que ele precisa, mas eu acho que a gente ainda está muito, muito longe de termos, de fato, isso funcionando. Eu acho que é um processo muito legal de aprendizagem. Instituições que têm grandes massas de alunos têm uma grande oportunidade de aprendizado. Se a gente não ficar obcecado apenas com a margem, investir em inovação e ter uma intencionalidade pedagógica de qualidade, se preocupar em comprovar isso, acho que a gente tem bons caminhos. Agora, quem tem massa de alunos e não está aproveitando, porque é muito desafiador desenvolver projetos de inteligência artificial sem ter massa de dados. E essa é uma das vantagens de eu atuar em 27 unidades do SUS. Eu administrar 27 unidades do SUS hoje, porque eu tenho a massa de dados da saúde está lá. A massa de dados na educação pode ajudar e muito a gente a aprender. Agora, se a gente estiver colocando um PDF de 120 páginas, onde devia ser cedilha, 2 S's, que o próprio aluno lê e chora, a gente está perdendo uma baita de uma oportunidade, né? Então, só para a gente contrapor, e eu concordo com as colocações dos meus colegas, eu acho que a gente está longe ainda, deve dar uma virada, alguém vai virar e eu espero que a gente esteja junto nessa virada. Temos muita proposta bonita e acho que é um desafio, né? Quando a gente conversa entre fornecedores, internos, externos, o que a gente faz. Eu sou muito fã na educação da gente trazer o caos e não o case. Porque no case a gente é tão bom, Luciano. Me pergunta aqui o que eu não posso fazer, eu digo para ti nada. Agora me pergunta no café e a gente vai trocar ideia. Vai chorar abraçados, né, professora? A gente tem uma pergunta aqui e outra lá, né? Boa tarde. Eu queria saber se vocês têm uma visão, como vocês veem, na verdade, essa onda que está vindo de materiais e de produtos tecnológicos inovadores ligado a aulas interativas com realidade aumentada. Por exemplo, já tem algumas instituições já utilizando na área da medicina, outras em mecânica, automação. Eu queria saber se vocês estão vendo essa onda, vocês estão implementando ou vendo instituições implementando esses novos produtos tecnológicos. São 3 perguntas que eu estou segurando aqui. Disso daí, sobre a interação com o metaverso, com os alunos, se eles vão poder interagir com o metaverso, se vocês conhecem ou já estão implementando esses movimentos, né, de interação. E sobre a plataforma que você acabou de comentar, a escada, se ela é uma LXP que vocês mesmos estão criando ou é de alguma outra empresa que está fornecendo para vocês. Obrigada. Vou começar daqui pela ordem da pergunta para falar sobre realidade aumentada. A gente está trabalhando, sim, temos dentro de uma proposta pedagógica, né? Hoje o nosso estudante ele tem aula de anatomia, mas se ele quiser acompanhar uma cirurgia e ver como que é um ser vivo aberto funcionando, porque quem aqui se formou em saúde há algum tempo e teve a formação com cadáveres, a gente passava, aqui passa uma veia cava, aqui passava uma carótida, a gente tinha que colocar as marcações onde era, né? Onde é, e não onde é. Então, a gente triangula possibilidades. Desde outro dia, meu pai teve um problema na carótida e eu entrei lá, na experiência do aluno, eu entrei dentro de uma carótida para ver o quão complicado é um kink, se dava para fazer uma intervenção ou não. Naturalmente, a decisão não é minha, eu não sou médico, eu sou administrador, mas eu queria conhecer. E nesses processos a gente acaba tendo acesso. É um processo que, na minha perspectiva, é caro para o processo educacional, em termos de custos. Acaba sendo viável para mim, porque eu tenho outros projetos de saúde
dentro do próprio hospital, dentro de uma das organizações que a gente administra, que me ajudam a cofinanciar, porque um conteúdo de qualidade, e essa é a minha preocupação sempre, ele tem um custo muito alto. Ele tem melhora, como que ele se comporta como um organismo vivo, como que você está entrando dentro de um coração, se ele tiver com erro, alguma coisa de funcionalidade ali, perdão, se você tiver um erro, você acaba sendo pior do que não ter nada. Então, a gente acaba tendo bastante essa preocupação. No ensino de medicina, a gente já tem essas possibilidades, algumas questões também do ensino de enfermagem. E tem, em termos de metaverso, a gente tem um grupo interno fazendo essa pesquisa, mas eu vou te falar, eu estou assumindo uma postura pessimista aqui, peço perdão. Bastante decepcionado. Jogar Minecraft é mais divertido e parece mais real com os bloquinhos do que as propostas que a gente tem, e a gente analisou um fornecedor que está com o pessoal de Monterrey, com o pessoal de Stanford, e, para ser sincero, com a conectividade atual, que fica dando tilt no Zoom, eu não sei se a gente pode trabalhar com uma qualidade maior. Então, ainda estou reticente, mas, assim, como instituição, nós temos um grupo pesquisando isso, mesclando especialistas em saúde, em tecnologia. Tá, então, em relação ao SCADA, é o Moodle que a gente customizou, e a gente fez um trabalho muito interessante. A nossa equipe de TI, ela faz parte da comunidade Moodle, Multi, e hoje nós já consultoriamos 2 universidades públicas na produção de plataformas MOOCs, que foi a POCA, aqui de São Paulo, né, da Universidade de São Carlos, e a Lincoln, que é uma plataforma da Universidade Estadual de Guarapuava, Unicentro. Então, se você entra lá na plataforma, SCADA com K, tá? ESKA. Vocês podem procurar aí com C, de repente não encontra, mas se você entra lá na plataforma, você não acredita que é o Moodle, né? A nossa equipe trabalhou numa perspectiva muito interessante de trazer essa ideia da inteligência artificial e já alocar o aluno na perspectiva de eu quero esse curso, mas eu tenho vários outros aqui que interessam ao aluno. Então, a gente trabalhou nesse contexto. Quando a gente lançou essa plataforma em 2015, a ideia era mais ou menos assim: eu tenho muitos professores pesquisadores na universidade que acabam não sendo conhecido pela sua produção científica, porque, às vezes, o trabalho fica ali engavetado, né, nos periódicos da CAPES. E a ideia era exatamente levar esses professores para que fosse conhecido, né, pelo mundo. A gente não sabia que ia ter esse boom, né, que tivemos, e hoje a plataforma talvez que tenha maior interesse de investimento da universidade. Ela é pública, a certificação ainda é gratuita, não sei por quanto tempo, nós certificamos por semana 30 mil alunos, então não sei quanto tempo a UEMA vai aguentar isso, talvez não aguente muito tempo, e a certificação vai ser ali, né, paga alguma coisa, mas a ideia foi a gente desenvolver mesmo. O bom da gente, às vezes, ser pobre é que a gente reinventa, né? A gente pensamos em contratar alguma plataforma à época, mas a gente não tinha recurso para isso. E a gente falou, vamos fazer com o que a gente tem. E hoje, o tema desenvolvido nessa plataforma, ele já foi pontuado entre os 10 melhores do Moodle durante 5 anos consecutivos, que é um tema bastante fácil, com usabilidade, com uma acessibilidade também muito interessante. Então, é isso. Não é de apaixonar, gente? Vamos bater uma salva de palmas para a UEMA? Vamos. Gente, é de apaixonar. Eu, quando vou lá, eu choro de alegria e orgulho, né? Porque eu acompanhei tudo isso assim, do zero, na década de 90. Né? Eu choro de alegria. Tá. Sobre a minha resposta é apenas sobre o metaverso. Eu fui lá ontem e me senti muito sozinho. Aí eu encontrei o João Matar, mas ele estava dormindo. Aí só quem conversou comigo foi a Eliane Schlemmer. Aí eu falei, se essa é a realidade aumentada do metaverso, eu vou voltar para o seminário da BED, que tem 100 pessoas no auditório, está mais quentinho. Então, sobre o metaverso é isso, eu ainda me sinto muito sozinho. Né? Aí não fiquei. Eu gosto de um lugar mais quente. Então, a minha realidade aumentada hoje é esse auditório aqui. Né? Professor Lito. Pessoal, acho que a gente tem o tempo para uma pergunta.
A gente tem 3 inscritos, vamos de 3. Tá, nós temos 5. Então vamos fazer todas as perguntas, depois a gente já responde e faz o fechamento. Pode ser? Perfeito. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Paula. Tá? Eu estou no evento, na verdade, representando uma EdTech, né, de aulas síncronas, mas não é desse lugar que eu vou fazer a minha fala. Tá? É a partir do lugar de aluna, porque, enfim, já houveram algumas falas nesse sentido de que também se quer ouvir um pouco a opinião das pessoas novas. Hoje estou com 29 anos, no final do ano faço 30 anos, então quero falar um pouco da minha experiência, né, enquanto aluna. Eu atualmente estou terminando um curso de especialização EAD na USP, de Computação Aplicada à Educação. E a temática que eu vou trazer ela é um pouco diferente disso que já foi discutido, mas achei que poderia ser pertinente, visto que tem muitas pessoas que pensam o EAD aqui. O curso foi todo muito bom. Todos os pontos que estão aqui elencados como problema, eu acho que já foram solucionados a partir do curso que eu fiz. O conteúdo está atualizado com a realidade, são vídeos curtos, é relevante, os professores têm didática, as atividades são ótimas. Então, a grande parte da minha experiência foi muito boa. Porém, agora estou no período de trabalho final de curso. E é trabalho tradicional. Então, é TCC com escrita acadêmica, com pesquisa. Já é publicação de artigo, que eu já vejo como um avanço. Mas eu acredito que ainda não é um tema que está sendo muito discutido, mas pode vir a ser discutido num futuro breve, essa questão do trabalho final escrito como escrita acadêmica. Tá? E, assim, não é uma novidade para mim, eu já fiz 2 graduações, eu já fiz mestrado, então eu já escrevi uma dissertação, e sempre foi um período muito chato para mim, muito tedioso. E, assim, eu não tenho dificuldade de escrever, eu sempre fiz o trabalho no prazo, fiz a pesquisa em si eu acho muito legal, mas eu acho que o processo de escrita acadêmica, seja para quem está escrevendo, seja para quem tem que ler os trabalhos, eu acho que é algo que pode vir a ser um tema relevante em breve para a gente discutir, né? Porque aí eu sinto que é isso. O curso todo ele está muito bom e chega na hora final e não está legal a experiência. E eu não sei se existe medição de evasão por trabalho final, mas talvez seja um momento de evasão para um número significativo de alunos. E, basicamente, é essa que eu queria contar para vocês um pouco dessa experiência. Como pessoa de 30 anos, eu acho que pode ser, sim, uma questão geracional, pode ser, sim, uma questão que vai bater cada vez mais. Né? Então, o conteúdo já está sendo objeto de preocupação. Eu acho que ele está sendo cada vez mais melhorado e, talvez, o próximo ponto crítico que se precise trabalhar pode ser nessa composição aí do trabalho final. Vianney, bom dia. Eu preciso te pedir desculpas em público, porque no dia que tu me mandaste esta lista, eu não consegui reordená-la. Mas hoje de manhã entendi o que aconteceu com o meu cérebro naquele dia. E foi de manhã, estava bem sóbrio, evidentemente. Hoje, vindo para cá, eu vi uma pintura, street art, né, com o São Jorge. Mas o São Jorge estava no chão. O dragão subiu no cavalo, e o cavalo com a maior cara de deboche com São Jorge. Então, quando eu vi naquele dia tinha um contexto. Na noite anterior, houve um debate político. Amanheci nauseado com aquilo. Segundo, estava eu lendo Redes e Paredes, um livro super recomendado para todos aqui. Conversa com esse tema. Levando minha filha para a escola, ela me perguntou quem era Raul. E eu toquei Raul para ela e fomos cantando até a escola. Maluco, beleza, com certeza. Então, quando você me mandou essa lista, eu vi São Jorge no chão. Por isso eu te respondi dizendo que o Leviatã agoniza na vontade de manifestar na escola o interesse, a intencionalidade do Estado. O Leviatã, que tentou organizar a vontade das pessoas, criou a escola com intencionalidade de adestrar, disciplinar e criar ali um panóptico social de docilização. Como inverter e derrubar São Jorge ou devolver São Jorge ao cavalo?
e tirar esse dragão, que talvez seja a vontade. Talvez adestrar esse dragão e fazê-lo caminhar junto. Talvez São Jorge montado no dragão, montado nessa vontade, mais do que querendo manter a vontade. Então, pensa nesse prisma, como é que seria, e me entenda de coração, o que foi a minha confusão mental quando eu vi essa lista. Pensando em que intencionalidade estamos falando, se é para cumprir a vontade do Leviatã, os algoritmos vão empurrar, selecionar, decidir e definir que conteúdo você precisa. Da forma como professores fazem. Da forma como nós, na educação, poderemos estar querendo ainda, sem saber da intencionalidade, sujeitados que estamos, de um Estado que ainda nos manda governar à vontade, para o governo se manter. Um Estado que agoniza porque já não responde mais tudo o que se precisa. E essa escola quer responder o quê? Que intencionalidade outra é essa que a gente precisa responder? Como devolver a vontade para o estudante? Que percebendo que essa escola já não responde mais às vontades dele, ele vai buscar em outros caminhos os outros diplomas de outras experiências que ele tem vontade de fazer. Então, só esse avesso que me provocou, né? Então, a lista está toda coerente, está tudo certo, mas só filosofando aqui em público para passar vergonha e te pedir desculpas pessoalmente, tá bom? Nesses 3 dias eu não tenho ouvido falar o termo universidade aberta no sentido clássico fora do Brasil, que significa uma universidade, uma instituição que não tem vestibular, quer dizer, está aberta ao público em geral, mas o aluno tem que se sustentar com boas notas para continuar até o fim. Aqui no Brasil, a universidade aberta não é aberta. Tem um vestibular extremamente difícil, equivalente ao federal presencial. Eu queria saber dos membros do painel qual é a opinião deles sobre a viabilidade de ter uma universidade aberta do Brasil. Não sei se em nível estadual ou federal, etc., a viabilidade, considerado a nossa latinidade, como o professor Vianney falou, e outras considerações. Por favor. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Agora a gente já vai passando a resposta com as considerações finais. Começamos com você, podemos concluir com você, Vianney? A minha consideração final é que as coisas estão em aberto. Tá? E, como eu falei, que o papel das edtechs é fazer melhor, mais rápido e mais barato e com uma sensação de usabilidade melhor para o usuário. Uma edtech só sobrevive se ela cumprir esses requisitos. Ela tem que pegar um problema e entregar ele melhor resolvido do que ele está, de maneira mais econômica e com uma experiência melhor para o usuário. Senão ela não sobrevive. Tá? O edtech, que faz reunião com a universidade para explicar o que ela faz, ela já perdeu. Ela tem que chegar e dizer que ela vai ajudar a universidade a resolver um problema que a universidade tem de maneira mais rápida, mais barata e mais aceita pelo usuário. Senão o edtech está fora do jogo. Tá? Eu sou vice-diretor da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, e eu sou vice-diretor da Vertical Educação. Nós temos 47 edtechs na nossa vertical, e o meu papel como sênior é dizer como é que elas vão ganhar sobrevivência. Eu já não invento coisas, eu ajudo os que inventam a ganhar sobrevivência. Em relação à universidade aberta, professor Lito, o Brasil, hoje, eu posso dizer que, para quem tem o ensino médio concluído, nós já temos a universidade aberta, que não é a pública, é a privada. Por quê? Quando eu tenho hoje uma oferta de vagas para todos os cursos, exceto medicina, direito, odonto, enfermagem, psicologia, todos os outros cursos eu tenho mensalidades a partir de R$ 180 e até R$ 450 quando eu vou para a engenharia e para a saúde. E o salário mínimo é de R$ 1.200, então eu já tenho a Universidade Aberta do Brasil, não com esse nome. Né? Mas aqui está o Janes, que representa a Vitro, que tem a Uniaselv e a Unicesumar. São universidades abertas, porque elas têm vagas contínuas para todos os cursos, exceto medicina, direito, enfermagem, que é limitado, odonto,
e veterinária. O resto, todas têm vagas para o aluno que chegar na porta. Se eu falar para o Enzo, um beijo para você aí em Recife, lá do Grupo Ser. O Enzo tem todos os cursos pelos mesmos valores de mensalidade. Alguém falou aqui que os 10 grandes grupos se equivalem em oferta, portfólio e mensalidade. Se eu falar com o pessoal da Edux, da Estácio, eles têm os mesmos cursos praticamente pelos mesmos preços. Se eu falar com o pessoal da Anhanguera ou da Unopar, tem os mesmos cursos pelos mesmos preços, em qualquer lugar. Então, a Universidade Aberta do Brasil, na EAD, hoje existe pelo ensino privado. Por quê? Qualquer universidade ou centro universitário, pela regulamentação hoje do MEC, ela pode abrir quantas vagas ela quiser, em quantos lugares ela quiser nos polos registrados no MEC, em todos os cursos, exceto estes 5 cursos regulados. Então, nós já temos a Universidade Aberta do Brasil, através do ensino privado. O EMA não pode fazer, porque ela tem um orçamento limitado. A USP não pode fazer, ela fez com excelência, como foi registrado, mas é limitado. Ela não pode abrir isso ao infinito. Tá? A UFSCar, lá do Daniel Mil, né? Amei quando você falou Daniel, lembrei de quando ele foi visitar a gente lá para começar a aprender a fazer, e hoje ele está ensinando a fazer, amei ver essa trajetória. Né? A UFSCar também é limitada no seu orçamento. Então, a Universidade Aberta do Brasil é uma realidade hoje, não pela antiga Unirede, que a gente ajudou a criar, não pelo antigo projeto da Universidade Aberta, hoje boicotado pela atual gestão do Ministério da Educação, mas ela já existe pelo ensino privado. Hoje, qualquer pessoa que tem ensino médio no Brasil pode, amanhã, começar a estudar na Unicesumar, na Unicelv, no Grupo Ser, na Estácio. Eu posso falar aqui 30 nomes na Uniub, eu posso falar 30 nomes aqui em seguida, tá? Na Unipan, posso falar 30 nomes aqui. Já existe a Universidade Aberta do Brasil. Vivi, deixa eu só pegar esse gancho. Eu preciso concordar com o Vianney, professor Lito. Por muito tempo, a gente ficou discutindo o que era a Universidade Aberta do Brasil quando a gente comparava com as universidades em outros países. E, na verdade, nunca foi uma universidade aberta, a gente sabe disso, um programa que viabilizou a educação à distância no Brasil por meio das universidades federais, estaduais e institutos. Eu preciso lhes dizer que a gente tentou, por meio do Consórcio Nordeste, onde estavam ali todos os estados do Nordeste, criar uma universidade aberta do Nordeste. E empancamos exatamente quem financia. Então, eu acho que é aí que está o gargalo. Pensar nessa universidade aberta, mesmo que seja regionalizada, não vejo viabilidade, a não ser que o Estado tenha a perspectiva que tem aqui a Univesp. Porque, por exemplo, foi criada agora há pouco tempo a Universidade Virtual do Paraná. Ela não tem nada a ver com a Universidade Aberta. A Universidade Virtual do Paraná não tem nada a ver com a Universidade Virtual de São Paulo. Então, a perspectiva e a intenção que está sendo criadas essas universidades é que precisa ser repensada. Mas não acredito em viabilidade se não houver um investimento financeiro. Então, por isso, o caminho, talvez, seja pensar isso. A universidade aberta, elas estão sendo protagonizadas por essas universidades privadas mesmo. E aí, só encaminhando mesmo, né, nosso chefe aqui, que já está cobrando o horário, o que a colega falou, acho que uma pergunta interessantíssima. Eu acho que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui. A gente acabou não adentrando nos componentes curriculares, mas o TCC é um componente curricular importante na graduação. Na pós-graduação, eu diria que nem tanto, porque existem muitas pós-graduações que já não estão considerando o TCC, mas eu quero dizer que já tem algumas experiências bastante interessantes nos TCCs dos cursos à distância, que é trabalhar com a questão do portfólio. Né? Eu participei agora de uma pós-graduação na UNEB, na Estadual da Bahia, onde ele trabalhou a finalização do curso era a apresentação de um portfólio de tudo que você produziu durante todo o curso. Então, imagina você tem um conteúdo legal, você faz uma avaliação durante todos os módulos super interessante e, no final, você poder ter esse produto que é seu, apresentado para a sociedade, quem sabe até uma publicação, até levar você para um nicho aí do mundo do trabalho. Então, existem alguns casos interessantes que estão sendo pensados. Eu só acho mesmo que essa questão tem tudo a ver com o gestor pensar esses produtos educacionais que viabilize o aluno
ter esse produto também como um produto que é seu e que vai fazer toda a diferença no mundo do trabalho. Bem, agradecer já, né? Eu acho que foi uma mesa super interessante, dizer para o nosso colega que trouxe aqui o São Jorge que eu acho que ele tem que mesmo ficar no chão e que a gente tem que pensar outros heróis, né, para resolver questões importantes da educação no Brasil, seja ela básica ou superior. E é isso. Eu vou começar agradecendo também a participação, acho que sempre é muito bom. Sobre a Universidade Aberta, Vianney, eu vou te dizer que tem, esse ano, uma grande instituição daqui de São Paulo abriu o curso de medicina em alguns campos e sobrou vaga, né? Então, vamos pensar que até a medicina tem vaga aí. Campus de Corumbá, eu vou dizer que uma amiga minha recebeu a 6ª chamada, né? Então, assim, tem vaga sobrando até para a medicina. E que bom que está tudo aberto, como tu falou, né? Que bom que está tudo aberto, porque se não tivesse tudo aberto, nós não estaríamos aqui. E o debate não acaba aqui, e é por isso. Então, muito obrigada. Obrigado, gente. Não comecem as palmas, que só tem encerramento. Gente, eu sei que nesse momento eu sou o obstáculo entre vocês e o almoço. Só para encerrar, agradecer essa mesa fantástica. Que interessantes essas discussões. A gente estava se perguntando, né? O tempo é pouco ou é muito? Mas com professores sempre é pouco, né? E agradecer mais uma vez a Abed, professora Karina, pessoal da organização. Professor Lito, hoje eu posso dizer que na minha vida eu participei de uma mesa que o senhor direcionou a pergunta. Veja que absurdo. O que é educação? A educação resgata o extraordinário da vida, né? Professor Lito fazendo uma pergunta e eu podendo dar uma resposta. Professor, além do que foi dito, eu acho que a gente tem que fazer um esforço muito forte para abrir a universidade boa, que muda vidas para o pobre, porque normalmente esse acesso é muito difícil. E a gente está muito longe de fazer isso. E a culpa também é minha. Então, acho que a gente tem que colocar isso no nosso desafio, como que a gente faz isso, como que a gente financia, porque isso ainda é um grande desafio. Não é só da Bolsa, tem que manter. A gente tem bons exemplos hoje fazendo esforço, mas a gente precisa de muito mais. Bom, pessoal, nós falamos sobre o desafio do gestor, né? Ou seja, a gente só quer tudo do gestor. Mas, de certa maneira, a gente traz aspectos aqui que o gestor educacional precisa andar com os pés bem firmes no chão e a cabeça nas estrelas. Os pés firmes para fazer o que a gente não dá para não fazer. Trabalhar com custo baixo é fundamental, tanto para sobrevivência da organização, mas também para a gente poder expandir o nosso modelo, expandir acesso. Qualidade é fundamental, excelência operacional é fundamental. Quando a gente perde no andar com o pé no chão, para mim, a gente está perdendo para a gente mesmo. E é a pior derrota do gestor. É morar na lagoa e perder para o sapo. Então, pés no chão, cabeça nas estrelas, a gente tem muita gente que veio antes de nós, muitos educadores que nos inspiram, muitas coisas construídas, muitas propostas pedagógicas que nem precisa a gente reinventar. A gente pode olhar e construir a nossa, adequando à realidade, adequando ao que a gente quer. Mas é preciso que o gestor educacional equilibre. Eu estou muito honrado de partilhar aqui com pessoas que fazem isso no seu dia a dia. Então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela paciência, pela participação. E nós voltamos às 14 horas.